Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de disciplina, o qual eu intitulei de LLNABP Comparações. Durante esse meu trabalho, eu estudei o artigo, eu implementei o método em Python, depois eu peguei esse método e comparei com o método GCNN para classificação de redes. Durante essa minha apresentação, vamos ver uma introdução, a justificativa do porquê ter sido criado o método, o que é o LLNA, o que é o LLNABP, resultados que eu obtive com a implementação do método, comparado com os experimentos feitos no artigo. Depois a gente faz a comparação de desempenho, de performance entre os métodos GCNN e LLNABP. Tá? Bom, a ciência de redes ela é uma ferramenta utilizada em diversas áreas, como biologia, ciências sociais, ciências de dados, que é o contexto desse meu trabalho, né? Na biologia, por exemplo, ela permite analisar sistemas complexos, como redes metabólicas e, acho que, interação entre proteínas. E um caso que a gente teve recentemente é a propagação de epidemias, né? Nas ciências sociais, ela é usada principalmente para estudar redes de amizade, influência, e nas ciências de dados é principalmente utilizado pela classificação de redes, né? Que ajuda a identificar padrões estruturais, comparar diferentes sistemas e reconhecer classes de redes. Bom, no contexto de ciência de dados, né? Métodos baseados em autômatos celulares, como o Lifelike Network Automata, o LLNA, ele combina a dinâmica simples com os padrões emergentes ricos, né? No entanto, apesar dessa LLNA ser uma ferramenta poderosa de reconhecimento desses padrões, isso é baseado em histogramas de medidas de complexidade, como entropia e comprimento de palavras. Só que isso, né? Esses histogramas no LLNA, eles possuem eles não possuem um número ideal de bins, né? Os intervalos que a gente fala, que acaba gerando um problema paramétrico, como é dito no artigo em que eu fiz o meu trabalho, no LLNABP. Ou seja, não existe um número ideal de bins que funcione igualmente para todos os grafos ou configuração, né? Aí, essa escolha desses intervalos no LLNA, ele não é determinado automaticamente, depende de decisões empíricas. O que a consequência disso é um desempenho. Isso pode alterar o desempenho da classificação de redes, né? Para superar esse problema é que foi proposto esse trabalho em que eu fiz a minha apresentação, que é um novo descritor para classificar redes, denominado LLNABP. Ele constrói um vetor de características a partir dos histogramas de padrões binários de comprimento B, né? Esse descritor ele apresenta uma melhora estatisticamente significativa quando comparado à abordagem tradicional feita pelo
é LLNA, né? O que é o LLNA? Autômatos celulares em redes. É um método inspirado em autômatos celulares, mas ele é aplicado não em grades regulares, como é feito no jogo da vida, e sim em redes, né? A ideia geral é que esses autômatos, eles são modelos de vida artificial, em que cada célula ela é uma unidade que pode estar viva ou morta, né? Ao longo da evolução do tempo. A evolução é determinada por uma regra chamada φ, que depende do estado da própria célula e dos estados das células vizinhas. Por exemplo, uma célula ela permanece viva se tiver 2 ou 3 vizinhos vivos. Uma célula ela se torna morta se tiver exatamente 3 vizinhos vivos. Posteriormente a gente vai ver isso mais detalhadamente. Essa dinâmica que gera os padrões complexos que a gente vê, por exemplo, nas redes complexas, né? Semelhante aos padrões naturais. Por exemplo, em oscilação e caos. Para que seja possível representar corretamente esses autômatos em rede, o artigo ele definiu o autômato em rede como uma tupla, em que a gente tem a tesselação, que consiste na rede com seus nós e vértices. A gente tem o S maiúsculo, em que a gente tem os estados dos binários, 0 para morto e 1 para vivo. O S0 é o estado inicial de cada nó, ou seja, a configuração inicial de todas as células dentro do autômato. E φ, que é a regra lifelike, que controla a evolução, né? Dessas células. Bom, como que essa regra funciona? Essa regra lifelike, ela segue o padrão descrito por B e S, em que B é a condição para uma célula nascer, né? E o S é a condição para uma célula sobreviver. Por exemplo, se a gente tem o B igual a 3, como eu já disse anteriormente, ia falar agora mais detalhadamente, se eu tenho um B, 3, S2, 3, então uma célula ela nasce se tiver 3 vizinhos vivos, e uma célula ela sobrevive se tiver 2 ou 3 vizinhos vivos. Aí o que é interessante é que o LLNA ele generaliza essas regras para redes complexas. Bom, além desses conceitos que eu citei anteriormente, é preciso mencionar algumas formas as quais elas permitem com que o LLNA ele gere os padrões temporais de forma correta. Primeiramente, a gente começa pela densidade da vizinhança, né? Em que a gente tem o VI no instante t, que consiste na proporção dos vizinhos dos nós, VI está vivo no instante t. E substitui o número absoluto. A gente não usa o número absoluto, a gente utiliza intervalos de densidade, né? Isso é exatamente importante pelo seguinte: para fazer a classificação correta, a gente não pode utilizar um número, valores absolutos. A gente precisa utilizar esse intervalo de densidade, né? Segundo, a gente tem o grau do vértice, que são as arestas conectadas, onde o N maiúsculo é o número total de vértices, e a IJ é a matriz de adjacência, né? Por exemplo,
Se a gente tem um vértice ligado a 5 outros, então esse K ele é 5, o grau é 5. E depois, posteriormente, por fim, a gente tem a regra Lifelike BS. E o parâmetro R, né? Esse parâmetro R, ele é o número máximo de vizinhos possíveis, considerado para a normalização da densidade, né? Para a gente conseguir obter o intervalo de densidade correto. De forma simplificada, a regra de atualização dos estados dos vértices, ela funciona da seguinte forma. Digamos que a gente tem uma regra B25S8 e R igual a 8. Temos uma célula morta com 5 vizinhos vivos e 5 vizinhos totais. Então, a gente vai ter a densidade 5 sobre 5 igual a 1, que não entra no intervalo de densidade de B25. Então, ela não nasce. Depois temos uma outra célula viva com 7 vizinhos vivos de 8 vizinhos. Daí a gente tem a densidade que não entra no S8 também. Então, quer dizer que ela não sobrevive, ela morre. É dessa forma que uma célula ela recebe o 0 ou 1, que a gente vai ver depois na tabela TEP. Bom, por fim, é preciso escolher as regras de transição entre aproximadamente 262 mil regras, né? Condições B de nascimento e S de sobrevivência, tá? Para gerar a tabela TEP. Dessa forma, escolhidas regras BS, né, adequadas para cada dataset no artigo. Pelo que eu entendi, essas regras foram testadas e foram constatadas que elas são as melhores escolhas entre outras regras testadas. A tabela TEP. A tabela TEP, o que é uma tabela TEP? Né? A tabela TEP ela é uma matriz onde a gente tem os nós e o tempo de evolução dessas células durante o tempo. E tem os nós nas linhas e a evolução nas colunas. Por exemplo, essa tabela ela poderia ter sido gerada por uma regra específica BS que eu disse anteriormente. A tabela TEP ela depende da topologia da rede, da configuração inicial que eu falei anteriormente, S0, da regra BS também, e o número de interações. Depois que eu gero uma tabela TEP, cada vértice dessa rede, da tabela, ela produz uma sequência de binários, né? Zeros e uns. A partir dessa sequência é que a gente pode calcular as medidas características. O artigo LLNA, ele proposto por Miranda, ele utiliza 3 medidas estatísticas, né? Para calcular calculadas a partir dessa tabela TEP. E combina em um único descritor essas medidas. Entre elas a gente tem a entropia, o comprimento médio das palavras, que depois eu fui entender, que é a medida que quantifica o tamanho médio das sequências consecutivas de bits, iguais a zeros e uns na tabela, e a complexidade. É nisso que a gente é levado à ausência de números ótimos de intervalos, né? Usados para construir tais histogramas. NABP
ele melhora o descritor original proposto por Miranda, ele substitui exatamente o que causa esse problema, né? Que é a entropia, o comprimento médio de palavras e a complexidade. O método ele substitui por um método mais direto, baseado em dicionários dos padrões binários. Isso consiste em uma maneira apropriada de extrair vetores característicos da TEP, né? Dos padrões de evolução temporal do LLNA. Preciso falar do dicionário, né? O dicionário ele é um conjunto de discreto, onde P é um número inteiro contido no intervalo de 0 a 2 elevado a d-1, o qual contém todas as possíveis combinações de zeros e uns de comprimento D, né? Os quais esses padrões eles são descritos por números inteiros, decimais, desculpa. Como que funciona assim, o dicionário? Aí eu coloquei um exemplo para a gente ver como que isso funciona. Se a gente tem um D igual a 2, a gente vai ter, nós vamos ter um padrão de zeros e uns de tamanho 2, né? Então, D igual a 2, ele gera 4 padrões. Se a gente colocar ali no dicionário, a gente vai ter exatamente 4 padrões. 0, 2 elevado a 2 menos 1, então eu vou ter de 0 a 3. Contando com 0, então eu vou ter 4 padrões. E assim, sucessivamente, é feito para D igual a 3, D igual a 5 e D igual a 7. Eu botei também um exemplo de como que fica o dicionário. É exatamente o que eu falei. Quando D ele é igual a 2, então B é contido no intervalo de 0 a 3. Onde a gente tem os padrões de zeros e uns de tamanho 2 representados por esse número inteiro contido nesse intervalo. Como que funciona esse dicionário? A gente pode pensar o seguinte: eu tenho uma tabela com uma linha 1 em que eu tenho 0, 1, 1, 0, 1, 0. Então, para D igual a 3, eu vou ter sequências de zeros e uns de tamanho 3. É exatamente o que eu falei anteriormente, mas assim, um pouco mais visual. É através do dicionário que eu consigo criar os histogramas de sequências. E então, para cada posição do vetor, eu vou ter um valor contido no intervalo do dicionário. O histograma ele trabalha com valores de zeros. O histograma trabalha com valores de 0 a 2 elevado a d menos 1, como eu disse anteriormente. Então, esses padrões binários, eles precisam ser convertidos para números decimais, como é dito no artigo. Por exemplo, suponha que eu tenha uma TEP com uma linha 1, né? 1, 0, 1, 1, 0, T igual a 5 e queremos o D igual a 3. Para uma janela começando em T igual a 0, então eu vou ter estados de 1, 0 e 1 e o binário 1, 0 e 1. Para eu converter esse binário, eu utilizo a fórmula de conversão. Então, eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2, o qual eu obtenho 1, 0, 4. Então, somando tudo isso, eu vou ter uma conversão do tamanho de um decimal de valor 5. Agora que a gente sabe como é feita essa conversão dos padrões binários para números decimais, outros itens que são usados no descritor
no descritor final são o histograma global e o histograma por grau. O histograma global ele conta quantas vezes o padrão binário local extraído na tabela TEP ocorreu, né, durante toda a rede, considerando todos os vértices e todos os tempos possíveis. Já o histograma por grau, ele conta a frequência dos padrões P agrupados pelo grau K dos vértices, o que captura a dinâmica que varia conforme a conectividade. Por exemplo, se a gente tem um vértice de grau igual a 2, K igual a 2 geram mais vezes o padrão 1, 0 e 1 do que vértices de grau igual a K igual a 5, então o histograma por grau ele registra essa diferença, mostrando como essa dinâmica depende da conectividade, né? Um ponto que eu acho que é importante não que eu acho, mas visto no artigo, e é extremamente importante que eu utilizei no meu código, é a normalização desses histogramas, uma vez que isso evita viés causado pelo tamanho da conectividade da rede. Isso também torna o descritor compatível entre redes diferentes. Eu acho que é isso que eu posso falar. Eu acho. A estratégia, ela consiste, pelo que eu observei, pelo que eu estudei no artigo, a estratégia ela consiste em combinar diferentes tamanhos de padrão binário para representar a rede por meio de vetores característicos global, né? Que é obtido esse vetor de característica global, ele é obtido pela colagem, pela concatenação dos histogramas. Aí, por fim, são calculadas as estatísticas de média e desvio padrão, né? De todas essas etapas, a gente obtém o vetor de média dos histogramas por grau, o vetor de desvio padrão dos histogramas por grau também, e por fim, a gente obtém o core, o que o artigo LNABP fala, né? O descritor final. A concatenação ou a colagem desses três vetores confecciona o descritor final. Finalmente, como vetor descritor final em mãos, a gente pode utilizar ele para classificar as redes. A classificação ela não faz parte do artigo, ela não é feita pelo LLMABP, ela é feita por um classificador tradicional de aprendizado de máquina. No artigo é usado o SVM, né? E dessa forma a gente pode notar que o objetivo do LLMABP é transformar uma rede grafos em um vetor numérico, né? Que é esse descritor final, para representar a estrutura de redes. Bom, para dar uma visão geral do método LLMABP, eu usei uma ilustração do artigo para mostrar para vocês como que funciona. A gente tem os datasets em A. Das redes, a gente extrai as TEPs, o padrão de evolução durante o tempo. Esses padrões têm tamanhos de Ds diferentes, e para esses Ds de tamanhos diferentes, a gente tem histogramas. Esses histogramas, eles são concatenados, é daí que a gente obtém o descritor final, que é utilizado para a classificação. Nesse item, para simular exatamente o que eu fiz
exatamente o que eu aprendi com o artigo, eu confeccionei, implementei 4 códigos. No primeiro código eu tive bastante problemas, até mesmo porque eu estava aprendendo o jeitão da coisa. Eu tive problemas, por exemplo, em ler os datasets. Depois eu tive erros com uma função auxiliar que eu implementei. Essa função ela fazia a evolução, né? Então eu tive outros erros nesse primeiro código. No segundo código eu já corrigi os erros desse primeiro código e eu foquei mais em geração das taps e dos histogramas. Mas assim, esse código faz tudo. Mas nesse momento eu pensei, vou focar mais em deixar tudo redondinho para eu simular essas duas partes do artigo. Então, focado em taps e histogramas. No terceiro código, eu foquei em ter em variações de tamanhos de T e de D, né? Mas, digo, esse código também faz a mesma coisa que o código anterior. E no quarto código eu juntei tudo. Então, é um código bem genérico que faz tudo o que eu preciso para simular os experimentos do artigo, né? Os resultados que eu obtive com isso foi bem idênticos ao que a gente tem no artigo. Para gerar as taps, eu utilizei exatamente, rigidamente, o que é descrito no artigo. Primeiro, da esquerda para a direita, eu tenho redes aleatórias, depois eu tenho pequeno mundo, livre de escala e geográfica, né? Então, o artigo ele pede para a gente tirar essas duas amostras, e foi exatamente o que eu fiz. Na figura de Barabás, livre de escala, eu tive o mesmo padrão que o artigo. No entanto, eu percebi que a incidência de espaços brancos são maiores. Mas isso não mudou o padrão que que eu observei no artigo, né? O artigo também ele faz o seguinte, ele fala que para utilizar T igual a 500 antes da figura, e na legenda da figura ele usa T igual a 350. Então eu utilizei os dois, né? Com T igual a 500, eu não obtive resultados, diferenças nas taps e nos histogramas significativamente. Eu só aumentei o tempo de processamento, o consumo computacional. Os histogramas foi bem semelhantes ao que a gente tem no artigo, mas assim, no meu código eu não consegui resolver esse problema inicial de para aproximadamente zero as linhas de Barabás dá esse salto para uma frequência igual a 0,25. E os outros começam um pouquinho acima de zero, mas os desenhos seguem exatamente o que a gente tem no artigo. As intersecções exatas. E até o início e o fim de cada pico. E o tamanho segue a mesma coisa que a gente tem no artigo. Mas, assim, conceitualmente, eu imagino que esteja tudo correto. Eu só acho que eu perdi algum detalhe que tem no artigo, ou que não está explicitamente no artigo, que corrige esse problema inicial das minhas frequências, né? A sequência, o histograma para D igual a 5, ele segue exatamente o que a gente tem no artigo, com o mesmo problema do anterior. Eu observei cada ponto da figura e é idêntico ao que eu tenho no artigo, só mesmo com essa diferença inicial. No histograma de D igual a 6, é a mesma coisa, idêntico ao artigo. Bom, eu quis testar tamanhos diferentes de T, então eu começo com o dataset sintético que contém
as redes aleatórias, livre de escala, geográfica e pequeno mundo, eu acho que pelos dados serem muito fáceis, eu tive 100% de acurácia. Eu utilizo valores de 0 a 1, não é 100, eu teria que multiplicar por 100 para ter a porcentagem igual do artigo, mas eu acho que não muda muita coisa não. Acho que só é um pouco diferente a notação, tá? Para esse teste eu usei o N igual a 500, o K igual a 10, né? E aí eu usei a regra PS, coloquei na figura aí, e eu utilizei D constante 5 e 7, que são ótimos no artigo, né? Já para o dataset livre de escala, eu já obtive resultados diferentes. Para interações acima de 300, a acurácia ela entra em regime estacionário, não apresenta ganhos significativos. Já para T maior que 350 não melhora o desempenho, ele só apenas aumenta o custo computacional. E abaixo de 300 cai um pouco da acurácia, indicando que a dinâmica ainda não capturou, né? Eu acho que não capturou o suficientemente os padrões da rede. Eu percebi também que a gente consegue observar através desses dados que o T igual a 350 que o artigo adota é a melhor escolha. Já para essa tabela aqui, eu quis simular a tabela 2 do artigo, em que a gente tem variações de tamanhos de D. Eu tenho resultados muito parecidos com os resultados do artigo, alguns bem iguais. Lembrando de novo que eu utilizo a escala de 0 a 1 aqui. Para ficar igual ao artigo, eu tenho que multiplicar por 100, mais tranquilo, eu acho que não tem problema. Eu percebi que eu tenho ligeiramente valores um pouco menores que o artigo, mas assim, bem próximos. Talvez algum bug que eu preciso corrigir no meu código, alguma otimização que eu preciso fazer. Ou talvez seja a implementação do Lambda. Para essa tabela eu uso rigidamente exatamente os dados passados no artigo. Eu começo com uma probabilidade de 50% de células vivas e o T igual a 350, e aí para cada conjunto de cada dataset eu uso uma regra BS, né? Bom, agora nesse item eu faço uma breve apresentação do que é uma GCMN. Eu tento dar uma visão geral do porquê usar uma GCMN em vez de uma rede neural tradicional para grafos. Eu apresento as partes centrais da arquitetura GCMN que eu utilizei na minha implementação em Python e como que eu implementei a GCMN de forma geral no meu código. E por fim eu faço a comparação do método LLNABP versus o GCMN, tá? Uma GCMN ela é uma rede neural convolucional para grafos. Ela consiste num tipo de rede neural projetado especificamente para analisar estruturas como as dos grafos, né? Que obviamente a gente tem os nós e as arestas. Diferentes das CNNs tradicionais, utilizadas para estruturas de grade como imagens, a GCNN ela agrega informações dos nós vizinhos para aprender os padrões complexos, por exemplo, redes sociais, moléculas, redes artificiais, que é o caso que o
uso bastante nos meus exemplos. O porquê que eu uso uma GCNN em vez de uma rede neural tradicional? É exatamente assim, porque a GCNN ela supera as limitações das redes neurais tradicionais, uma vez que ela permite o processamento das estruturas dos grafos. As redes neurais tradicionais ela não te dá essa capacidade, né? E além disso, redes tradicionais elas funcionam bem para formatos fixos, como imagens, mas não conseguem modelar relações complexas como as redes neurais voltadas para grafos, né? Além disso, as GCNNs elas operam em estruturas irregulares, que é o caso dos grafos, e permite a extração, acho que quase que automática, pela arquitetura é automática das características desse grafo, né? E elas conseguem aprender os padrões complexos das conexões entre os nós essenciais assim para o caso em que a topologia importa. Bom, eu fiz uma tabela aqui, eu acho que eu já expliquei essas diferenças tradicionais. Eu iria repetir o que eu já falei, né? Eu utilizei algumas partes centrais da arquitetura da GCNN que consistiam na camada de entrada. Eu defini as características. Não que eu defini, né? A camada de entrada ela me possibilitou que eu definisse as características dos nós. Por exemplo, na minha aplicação eu usei um grau normalizado do nó e o coeficiente de cluster. A camada convolucional, as camadas convolucionais, eu usei duas camadas GC em conv, né? E é o padrão que a gente encontra em tutoriais, em documentação de redes neurais voltadas para grafos. Tem a não linearidade que eu usei o ReLU, né? Após cada convolução, porque isso corresponde ao bloco de não linearidade que a gente tem que ter na rede neural, né? Seria basicamente a função que aprende os padrões complexos. Depois eu tenho a camada de Rundelt, em que as partes centrais da arquitetura GCNN que eu utilizei na minha implementação foram a camada de entrada, em que eu defini as características dos nós. Eu utilizei, por exemplo, o grau normalizado do nó e o coeficiente de cluster. Eu utilizei nas camadas convolucionais, nos grafos, no caso, duas camadas G em conv, né? Que é o padrão que a gente encontra em documentações em tutoriais. Tem a parte não linearidade, que eu usei o ReLU. Usei após cada convolução. Isso corresponde a esse bloco de não linearidade que a gente vê na figura. Essa função ela ajuda a aprender os padrões mais complexos. Tem a camada de Rundelt, que eu usei do Global Input, que é um polígono clássico para grafos completos, né? O que reduz o grafo e extrai assim a sua representação do global. E por fim, eu usei a última camada linear,
que faz a classificação em si dos grafos. Bom, no meu código eu implementei a GCNN da seguinte forma. Cada grafo ele é convertido para o formato PyTorch geométrico, onde os nós eles são definidos pelas arestas, edge index, e cada nó ele possui um vetor de características composto pelo grau normalizado do coeficiente de cluster. Eu adicionei duas camadas de convolução nos grafos para propagar e agregar informações dos nossos vizinhos e aprender a representação local e das estruturas, né? A normalização eu deixei por conta da matriz de adjacência e daí eu utilizei camadas GCN Conv para isso, né? O que garante a estabilidade numérica. A função ReLU eu apliquei depois de cada convolução para introduzir a não linearidade precisa e eu permiti, né? Mas isso permitiu aprender os padrões complexos. Bom, eu dividi essa implementação em duas partes aqui na apresentação. Eu busquei agregar incorporações dos nós para gerar representações únicas de cada grafo, né? Que é necessário para fazer a classificação correta. Tem a camada final, responsável por mapear as incorporações do grafo para as classes do problema. E, por fim, eu busquei implementar avaliações via validações cruzadas, né? Estratificadas em 10 partições. Eu acho não. Pelo que eu entendi, isso garante o equilíbrio entre as classes. Bom, agora por fim eu mostro a comparação de resultados de GCNN versus LLNABP. Eu fiz para isso 3 códigos, eu implementei em Python. O primeiro código foi o mesmo padrão dos códigos que eu fiz para o LLNABP, em que eu tive que aprender um pouco inicialmente como fazer, e o segundo código eu melhorei. Eu fiz 3 testes principais, assim, para fazer essas comparações. No primeiro teste, eu usei arquivos do dataset sintético para redes aleatórias livre de escalas geográfica e pequeno mundo, né? Eu obtive resultados ligeiramente menores para o GCNN, mas ainda resultados bons. Para fazer essa comparação inicial, eu mantive o D travado em 5, 7 e T igual a 350 para tentar fazer uma comparação o mais justa possível. Então, eu obtive resultados até muito bons assim para esse primeiro teste, só que ligeiramente o GCN ele é menor que os resultados do LLNA-BP. Bom, no segundo teste, o que eu fiz foi o seguinte: eu adicionei arquivos livres de escala dentro de cada diretório do dataset dos 4 modelos descritos no artigo, e daí eu fiz isso para entender como
qual seria o comportamento de cada modelo. E assim, o GCN ele foi até um pouquinho melhor que o LLMA. Para esse modelo também eu utilizei DFixo e TFixo também, e os mesmos dados para os dois testes, obviamente, né? E por fim, eu tenho a tabela 3, onde eu comparo resultados de acurácia obtidos para cada modelo, como para cada modelo que é utilizado na tabela 2, por exemplo, do artigo. E sim, me surpreendeu que eu tive valores bem, bem diferentes, assim, ainda valores bons para a GCNN, mas valores muito bons para o LLNABP. Aqui nesse caso eu utilizei a mesma coisa, eu travei o D em 5,7, porque no artigo é o valor, um intervalo ótimo ali, e tenho a 350, né? E as regras do BS, eu utilizei as regras a cada respectivo conjunto de dados, né? Como escrito no artigo. A apresentação, o relatório do trabalho e os códigos eu vou enviar tudo por e-mail. Obrigado, pessoal.